Paz do Senhor, povo de Deus, aqui é o irmão Wagner, em mais um vídeo aqui do canal Orienta Crente. Nessa oportunidade, nesse mais um vídeo, a gente vai continuar com a tag Experiências com Deus, parte 2. E hoje eu vou contar um pouco das experiências dos irmãos que me contaram. E agradeço a Deus pela sua vida, que você que tem se abrido, contado a sua experiência para edificação nossa. E a gente vai contar 6 experiências aqui para a edificação das nossas vidas. Sem mais delongas, né? Vamos contar as experiências dos irmãos. O irmão, ele compartilhou a experiência dele a aceitar Jesus, que é uma experiência que todos nós temos, marcante. Diz assim: Deus trouxe esse irmão de outro lugar da cidade natal dele para cá, para Petrolina. E ele não entendia, né? Mas Deus já estava traçando uma história para ele e para sua família. Ninguém era crente da família, da parentela. A primeira pessoa que aceitou Jesus foi a mãe dele. Depois de 2 anos que a mãe dele já tinha aceitado Jesus, já era crente, veio o irmão dele. E sempre os irmãos pregavam a palavra para ele. Deus já estava trabalhando no coração. Ele citou uma passagem bíblica, né, que Deus ele esmiuça a penha, né? Então Deus trabalha no coração. E ao pouco esse coração endurecido foi amolecendo. E um dia ele sonhou com a volta de Jesus. Ele olhava para o céu e via luminares, via coisas estranhas no céu. E o povo dizia que era a volta de Jesus. E ele saiu correndo dizendo que queria aceitar Jesus naquele sonho. Ele acordou angustiado, passou os dias muito angustiado, com aquele desejo de aceitar Jesus. E depois de alguns dias, um irmão foi pregar lá na casa dele, no lar dele. E as igrejas têm esse trabalho, né? De estar visitando as famílias, os lares. E ali o irmão estava pregando para as irmãs dele na sala. E no quarto ele estava ouvindo a palavra, e a palavra foi entrando no coração, ele escutando ali. E ele disse: se o irmão fizesse o convite, ele ia aceitar Jesus. E o irmão fez o convite, direcionou a palavra para ele. E ali ele já veio chorando aceitar Jesus. Essa foi a experiência dele. Ele disse que até aqui o Senhor tem ajudado, sustentado ele. Essa irmã, ela conta a experiência da vida dela, ela desabafa. E ela diz assim: eu aprendi desde os 10 anos a fazer tudo dentro de casa, porque minhas irmãs começaram a casar muito cedo. Desde então minha mãe começou a me ensinar a fazer tudo. Meus irmãos que iam trabalhar, né, trabalhavam, e também tinha uns que eram envolvidos com coisas erradas. Um tempo depois, aos 13 anos, minha mãe teve o primeiro câncer e ela viajava ao Recife e passava 2 meses. Isso durante 1 ano. E eu tinha que ficar em casa e me virar, porque minhas irmãs já tinham a casa delas, né, a família delas. E depois disso, nós começamos a sofrer com os nossos 2 irmãos mais velhos que se envolveram com coisas erradas, com álcool, drogas, prostituição, e por brigas, né, quando eles se bebiam. E o tempo depois de 6 anos, a minha mãe tinha dado o primeiro câncer e descobriram que eu tinha uma doença rara. E um tempo depois que eu saí do espírita, um pouco depois descobriram o câncer novamente na minha mãe. O câncer dela, em poucos dias, passou pelo corpo todo. Não foi 1 mês, foi dias. E ficou eu e ela. E 2 filhos homens dela. Quando a gente soube, ficamos sem jeito, ficamos em choque. Em pouco tempo ela ficou em cama. E meu irmão, ela conta o nome do irmão, é um dos que estava envolvido com as coisas erradas, começou a se arrepender. E o tempo foi passando, fizeram uma campanha, ela participou com a gente, campanha de oração. E ele não conseguia aceitar que a nossa mãe estava no fim da sua vida. Parece que estava sem aguentar, não caía a ficha. Quando foi 8 horas da noite, eu acordei com os gritos das minhas irmãs, até que eu pensei que tinha sido minha mãe. Quando eu olhei para a cama, lá estava ela bem. Então fui ver o que tinha acontecido com meu irmão mais novo. E estavam todos desesperados. Eu saí e os 2 para fora e descobri que meu irmão tinha levado um acidente e tinha morrido na hora. Vieram contar a minha mãe que ele tinha morrido só no outro dia.
Um mês e 5 dias depois, minha mãe também foi morar com Deus. E ela diz que depois disso, quem era crente saiu da presença de Deus. E ela diz: hoje só resta ela e 2 sobrinhos na casa do Senhor. Tem servido a Deus, os outros é ateu, os outros se desviaram. E ela continua firme na presença de Deus depois de tantas coisas que aconteceu na vida dela. É uma experiência muito difícil que ela passou. É uma adolescente, é uma jovem. Passou por esse momento difícil e desabafou, contou o que aconteceu. Então ela tem uma trajetória. Louvamos a Deus pela vida da senhora, viu? Você que está ouvindo esse vídeo, louvamos a sua vida por ter desabafado e contado essa experiência comigo. E agora estou contando para o pessoal. E você que está ouvindo, essa irmã passou por tudo isso. E às vezes a gente reclama por uma coisa bem pequenininha. E a irmã passou por tudo isso e ainda está na presença de Deus firme. Outro irmão conta que ele estava numa experiência também. Ele estava em um estudo para jovens. E ali o poder de Deus caiu sobre a mocidade, sobre os adolescentes da casa do Senhor. E ali ele estava vendo os jovens se alegrando, falando em mistérios, profetizando, pulando, aquela coisa, né? E ele ali estava sem sentir nada. E ele clamou a Jesus. Ele disse: eu quero sentir algo, Jesus. E ali ele começou a clamar. E quando ele começou a clamar, ele sentiu o peso da glória de Deus cair sobre ele. Ele foi impactado pelo poder de Deus. Ele disse que foi uma experiência tremenda. Sentiu algo que não sabe se expressar. E ali ele chorou, falou em línguas estranhas, sentiu o peso da glória de Deus. Que experiência maravilhosa. Esse irmão conta a experiência que ele estava numa festividade grande, num congresso, pré-congressos, que acontece com os jovens, e tinha um jovem que estava ali, no êxtase, falando uma língua estranha, e os irmãos se incomodavam, porque sentia que ali não eram línguas estranhas do Espírito Santo, mas ninguém fazia nada. E em um certo momento da festividade, esse irmão estava ali naquele êxtase, e uma irmã que é muda e surda virou para esse irmão e fez a expressão que ali não era o Espírito Santo. Ela falou com autoridade, com um olhar, e disse que ali não era o Espírito Santo. E ali aquele irmão já tinha sentido no coração de ir até esse irmão e repreender, mas ele estava sem coragem. E quando essa irmã virou, ela que é muda e surda, se virou, gesticulou, fez com sinal de libras, disse que ali não era o Espírito Santo. Aquele irmão tomou aquela atitude naquele momento e foi lá repreender aquele irmão. Então, ele disse que isso foi uma experiência tremenda, muito linda, porque Deus Ele usa o mudo, o surdo, o cego, Ele usa quem Ele quer para trazer a mensagem, para encorajar, para repreender. Então, é uma experiência tremenda, né? Uma irmã conta assim, ela disse que era dirigente do conjunto de crianças, e tinha uma criança, uma componente do conjunto, que tinha um tumor na garganta, né? E ela já não conseguia mais cantar, ela chorava porque ela gostava muito de cantar. E ela e a vice-dirigente se reuniram, estavam se preparando para a festividade do conjunto, fizeram um clamor por aquela jovem, por aquela criança, e pela vida daquela criança. E aí ela colocou o nome da criança na festividade. Ela ia participar da festividade e colocou o nome dela na lista de oportunidades, né? E rolou a festividade, né? E com aqueles preparativos eles esqueceram até desse problema. Quando aconteceu a festividade, a criança cantou. E quando terminou, é que elas perceberam o que tinha acontecido. Que aquela criança cantou e foram conversar com aquela criança. Quando ela foi conversar com aquela criança, a criança disse que Deus tinha curado ela e ela não ia precisar mais de cirurgia. Então ela disse que foi uma experiência tremenda, porque Deus agiu e elas nem perceberam, mas Deus curou aquela criança. Elas clamaram, Deus ouviu a oração delas, Deus ouviu o choro da criança que queria cantar. Ela cantou e foi curada para a honra e glória de Jesus. Esse irmão, para encerrar, ele conta o testemunho. Esse irmão que é missionário, ele teve contato com essa criança a primeira vez numa feira livre em Lixinga, em Moçambique. Todas as vezes, na África, né? Todas as vezes que íamos fazer compras, ele pedia uma moeda.
carregava as nossas compras. Isso aconteceu por diversas vezes consecutivas. Foi então que Deus gerou em nós um amor especial por esse menino. Juntamente com alguns missionários, fizemos uma arrecadação entre nós mesmos para comprar algumas roupas e alimentos para ele. Irmãos, ele usava as mesmas roupas todos os dias. Estava sempre descalço ou com o mesmo calçado. Quando levamos ele na loja para comprar roupas, os olhos dele se encheram de lágrimas. E os nossos também. Aquele menino não sabia que iria tomar um simples banho. Ele não sabia. O levamos para a base missionária e pela primeira vez ele tomou banho de chuveiro. A partir desse momento, ele diz o nome do rapaz, não largava mais a gente. Todos os dias estava conosco durante todo o período que estávamos em Moçambique. Um certo dia, resolvemos deixar ele em casa. Para nossa surpresa, soubemos que a sua avó era feiticeira. Seu pai era muçulmano e tinha várias mulheres. E ele tinha 40 irmãos. Nossa alma chorou com a situação daquela criança. Em um dos cultos, como consta registrado aqui na foto, nessa foto, após ter comprado roupas novas para ele, o levamos para a igreja e durante a pregação do Evangelho, falou claramente ao coração daquela criança e ele confessou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. As línguas estranhas e as lágrimas tomaram conta daquele culto. Quando chegou o dia de voltarmos para o Brasil, foi um dos momentos mais emocionantes da viagem. Aquela criança chegou lá na base missionária e assim que o dia amanheceu, ele não parava de chorar e em nós. Deixamos a igreja local cuidando do mesmo e temos a seguinte palavra para ele: nunca abandone a sua fé diante de qualquer situação. Que experiência, né? Do missionário que compartilhou comigo e compartilha com você, né? Eles ajudaram aquela criança num lar difícil, circunstâncias difíceis, nunca tinha tomado um banho de chuveiro, não tinha roupas, e ali a ação da igreja funcionou, ajudou, o amor de Cristo, né, que é isso, as ações. É uma experiência tremenda essa daí. Então é isso, pessoal, mais um vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado, sido edificados pelos testemunhos, pelas histórias dos irmãos contadas aqui, compartilhadas para mim e para vocês. E espero que vocês tenham gostado. Dê like nesse vídeo, compartilhe com as pessoas que precisam ouvir esses testemunhos para ser edificantes. E até a próxima.